Hoje nós iremos abordar um tema que é um tema bastante antigo, mas que ele é um tema muito atual nos dias de hoje. Hoje muitas pessoas sofrem desse problema e muitas pessoas estão inclusive a morrer por causa disso. E nós como igreja, nós como cristãos, muitas vezes nós temos alguma dificuldade em entender o que é que Deus fala sobre esse assunto. E, na verdade, ao longo das nossas vidas, muitos de nós já passamos, muitos de nós iremos passar. E desse problema nós podemos falar que existe, digamos, 3 fases. Uma, normalmente todos nós ao longo da nossa caminhada cristã, nós já passamos ou iremos passar. A segunda, muitas vezes nós não nos apercebemos, e dependendo do grau de profundidade, muitos de nós já passamos e muitos nem sequer nos apercebemos, mas nós estamos lá. E felizmente aqui ninguém passou pela terceira fase. Eu irei explicar hoje sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque nós como igreja nós precisamos de compreender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para nós. Mas nós precisamos também de olhar não pelos olhos, não pelo aquilo que o mundo diz que é, mas pelos olhos daquilo que a Bíblia nos mostra. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é desânimo, depressão e suicídio. Hoje não existe talvez um tema mais atual do que este tema. Depressão, desânimo, suicídio. Hoje pela manhã, quando nós estávamos em casa, nós recebemos uma notícia de um jovem que esteve aqui há bem 15 dias, 3 semanas, na conferência de jovens. Um jovem que não é daqui de Roscommon, é de outra cidade, que ele tinha tentado cometer suicídio. Um jovem que deve ter 17 ou 18 anos, não mais. Mesmo ele conhecendo a Cristo, mesmo ele estando nos caminhos do Senhor, há algo na vida dele não está bem. E por causa disso, ele tentou cometer suicídio, ele tentou acabar com a sua vida. E muitas vezes nós pensamos que a depressão, desânimo, isso não é algo que um cristão possa viver. Muitas vezes nós, como igreja, não aceitamos isso. Eu, por exemplo, eu nasci numa igreja que tudo que era depressão, tudo que era desânimo, tudo que era tentativa de suicídio, tudo isso era somente relacionado com o mundo espiritual. A pessoa estava possessa, a pessoa tinha demónios na vida dela. E é verdade que há alguns casos também isso acontece. Mas, na verdade, nós precisamos ver o que é que a própria palavra diz. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra em Jó, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Jó, capítulo 4, versículo 3. Eu gostaria, se você puder, acompanhe na sua Bíblia, se você puder, coloque-se de pé, por favor. E diz assim no versículo 3, pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que você se vê em dificuldade, você se desanima, quando você é atingido, fica prostrado. Amém? Podem sentar. Estas palavras aqui foram proferidas por os amigos de Jó, pessoas que estavam próximas de Jó. E Jó, naquele momento, ele estava a passar uma grande crise de identidade, ele estava com vários problemas na sua vida, e um daqueles amigos dele, ele foi diretamente, tocou nas feridas dele e disse-lhe assim, olha, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora você se vê em dificuldade, você se desanima
quando você é atingido, fica prostrado. Jó estava a passar realmente um momento muito complicado. E uma das coisas que nós podemos ver é que Jó não estava sozinho. Ele tinha pessoas à sua volta, e essas pessoas realmente eram aqueles amigos porque um amigo, irmão, não é aquele que está perto só quando as coisas estão bem. Amigo é aquele que está próximo quando as coisas estão difíceis, quando muitas vezes todos os outros nos abandonam, os amigos já estão próximos, estão ali cuidando, amparando. E os amigos de Jó, eles não estavam só próximos, mas eles também fizeram algo que é extremamente importante. Eles não tiveram medo de dizer a verdade a Jó. E qual era a verdade? Jó era alguém que constantemente ele apoiava, ele motivava aqueles que estavam mal, aqueles que estavam a vacilar. E Jó, ele era alguém que sabia bem o que fazia. Era alguém que aprendeu a ser motivado. Mas na hora que ele mais precisava, na hora que ele passou por aquela situação, a palavra de Deus diz que ele não conseguiu viver aquilo que ele ensinava. Diz assim no final: mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima, quando você é atingido, fica prostrado. Esta palavra aqui, prostrado, é como se fosse rendido. Ele ficou como parado, ele não conseguiu reagir. Muitas vezes, irmãos, nós, quando o desânimo bate na nossa porta, muitas vezes nós ficamos assim. Muitas vezes nós ficamos sem vontade de fazer nada. Muitas vezes nós não sabemos qual é a razão pela qual o desânimo está a bater na nossa porta. Mas ele bateu. E nós vamos ver mais à frente, com outro exemplo, que o desânimo, irmãos, ele não bate só em quem não é crente, em quem simplesmente acredita em Deus. Até mesmo aqueles que creem em Deus estão sujeitos a que o desânimo bate na sua porta. A questão que está aqui é saber como nós, como cristãos, nós vamos entender essa dificuldade e como é que nós vamos responder a essa dificuldade. Na palavra de Deus nós podemos ver que as pessoas que viviam em intimidade, as pessoas que viviam conectados com Deus, muitas vezes eles sofriam esse tipo de problemas. É algo, irmãos, que nós estamos sujeitos no dia a dia. Alguém aqui já passou por desânimo? Alguém aqui já ficou desanimado ao ponto de não querer fazer nada? Alguém aqui ficou desanimado ao ponto de querer desistir de tudo? Eu creio que muitos de nós já passamos por isso. Talvez você até possa não querer admitir que já passou por isso. Mas eu creio que todos nós aqui já passamos ao longo da nossa caminhada. Independentemente da sua idade, independentemente da sua experiência, independente do tempo em que você está em Cristo, certamente você já passou por momentos desses. E Jó era alguém que era íntimo de Deus. Jó era alguém que tinha um relacionamento muito próximo com Deus. Mas Jó, ele teve este momento de fraqueza. Jesus, ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós estamos neste mundo, nós estamos suscetíveis a nós ficarmos desanimados. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos desanimados porque nós criamos expectativas. Algo na nossa vida que nós esperávamos que acontecesse e não acontece. E por isso nós ficamos desanimados. Nós ficamos tristes, nós ficamos desiludidos. Jó foi alguém que ajudou muitas pessoas. Talvez você seja uma dessas pessoas, como Jó. Talvez você já tenha ajudado pessoas, como vocês costumam dizer, que estão lá no buraco, estão lá no fundo do poço, e vocês vão lá e dão a mão e dizem, vem cá, eu te ajudo, vem cá, tu vais conseguir, vem cá que nós juntos vamos vencer. Mas talvez, quando você um dia passou por essa situação, você não conseguiu reagir dessa forma. Talvez quando você mais precisou, você não teve ninguém ao seu lado que lhe deu essa mão.
Desânimo é uma coisa, irmãos, que bate assim com muita facilidade. Porque muitas vezes tem a ver com as nossas emoções. Tem a ver como está a nossa alma. E Jó, ele estava a passar por uma crise de identidade. Quem já teve crises de identidade aqui? Eu já tive. A Efigênia está-se a rir. Será que foi? Acho que só ela que tem essas crises. Irmãos, é um assunto muito sério. Veja o que diz no versículo 5. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, você fica prostrado. Ele estava rendido à situação. Quantas vezes, irmãos, nós nos rendemos à situação? Quantas vezes, irmãos, nós não conseguimos reagir? Nós sabemos que precisamos fazer algo, mas nós não conseguimos. Nós sabemos que precisamos andar para a frente, mas nós não andamos. Porque nós não nos rendemos também. Olhando assim para Jó e para outros homens e mulheres da Bíblia, nós conseguimos ver, desde Gênesis e Apocalipse, que muitos homens e mulheres de Deus, grandes homens e grandes mulheres de Deus, eles passaram por períodos de desânimo. Mas todos eles saíram e continuaram olhando para a frente. Porque o problema, irmãos, não é quando nós caímos no buraco. O problema é quando nós caímos no buraco, irmãos, e não queremos sair dele. O problema é quando nós caímos no buraco e não temos força para sair de lá e não conseguimos pedir ajuda. Porque existem muitas pessoas, irmãos, muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado, que conversam connosco, muitas vezes que dormem ao lado de outra pessoa e elas não se conseguem perceber que aquela pessoa, ela está desmotivada, que ela está a passar por uma fase difícil na sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós como cristãos, cometemos o erro de colocar uma máscara na nossa vida. Porque nós queremos viver muitas vezes de aparência, porque não queremos ver, mostrar aquilo que aos outros, aquilo que realmente nós estamos a sentir. E nós, irmãos, como irmãos em Cristo, nós não podemos viver de aparência. Nós não precisamos viver de aparência. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos amar-nos uns aos outros, que nós devemos dar a vida uns pelos outros. A Bíblia também nos ensina em Mateus 7 que nós não devemos julgar uns aos outros. Então, se nós estamos a passar por uma zona de desânimo, se nós estamos a passar por um problema, nós não temos que nos esconder. Mas, infelizmente, irmãos, a tendência é que nós tentemos enfiar a cabeça na areia. Esconder, fazer de conta que está tudo bem. Mas isso não é saudável para si, não é saudável para a sua família, não é saudável para aqueles que estão à sua volta. E nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Porque essas situações, infelizmente, elas irão nos acompanhar ao longo da vida. Se nós não soubermos lidar com o desânimo, nós corremos o risco de passar por uma depressão. Se nós não soubermos aprender a lidar com a depressão, nós corremos o risco de querer terminar com a nossa vida. Porque nada acontece por acaso. Ninguém pula de um desânimo para um suicídio. Ninguém. É uma fase progressiva. Talvez você esteja a pensar assim, não, isso não é para mim. Não, isso nunca me vai acontecer. Eu não sei se você tem visto, por exemplo, o índice de pastores, por exemplo, a nível do Brasil, que têm se suicidado. São homens de Deus, pessoas que dão a sua vida pela igreja, dão a sua vida pelos irmãos. E quando eles dão por si, eles estão cometendo suicídio. E eles não chegam lá, irmãos, porque simplesmente decidiram terminar a sua vida. Eles começaram com desânimos, entraram em uma fase de depressão e, por sua vez, eles chegaram a esse ponto. E quando alguém chega a esse ponto, irmãos, é porque ele não consegue, ele não tem forças mais para lutar. É como se alguém tivesse a afogar-se no mar.
E de repente as forças acabavam. E aquela pessoa desiste. E ela acaba por ir para o fundo e acaba por morrer. E isso tem acontecido, irmãos, no mundo cristão, pelo mundo fora. E, infelizmente é algo que nós estamos a viver. Não é a ficção, não é a história, é algo real. Tiago 5,17 diz assim que Elias era humano como nós. Elias era alguém que foi usado por Deus de uma forma tremenda. Elias foi um homem de Deus que viu o mover de Deus na terra. Elias, ele orava e as coisas aconteciam. Elias, ele defrontou os profetas de Baal. Ele enfrentou de uma forma assim tremenda. Elias era um homem de fé. Era alguém que ele não tinha medo. Quando foi o desafio que ele fez aos profetas de Baal, era ele contra 400. Você consegue imaginar essa lei tão desleal, né? 1 para 400. Mas sabe o que é que Elias queria? Ele queria que no Deus do impossível. Ele sabia que era ele e Deus e era o suficiente. Mas, no entanto, a Bíblia diz em Tiago 5,17 que Elias era humano como nós. Ele estava suscetível às mesmas tentações. Ele estava suscetível aos mesmos problemas. Ele estava suscetível às mesmas lutas. Como eu e você. Alguém aqui passa por lutas? Alguém aqui passa por desânimo? Alguém aqui passa com vontade de desistir? Você alguma vez desistiu de alguma coisa? Elias era alguém que enfrentou os profetas de Baal, venceu, todos eles foram mortos. E Jezabel, mulher do rei Acabe, ela diz assim: agora eu vou-te fazer aquilo que tu fizeste aos profetas. Eu vou-te fazer. Agora imagine você receber uma sentença de morte como essa. Como é que você ficava? Como é que ficaria o seu coração? Como é que ficaria a sua cabeça? Pois é, Elias passou pelo mesmo dilema. A primeira reação de Elias foi fugir. E Elias fugiu, irmãos. E ele foi enfiar-se dentro de uma caverna. E o objetivo da fuga era para que ele fugisse da morte de Jezabel. Mas sabe uma coisa? Quando ele chegou dentro daquela caverna, a Bíblia relata, e nós já vamos ler, que ele teve desejo de morrer. O desânimo dele era tão grande, a depressão dele era tão grande, que ele desejou a morte. E era um homem de Deus. Era um profeta de Deus. Era alguém que foi usado tremendamente por Deus. Mas, no entanto, Elias, ele passou por essa fase. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que como é possível um filho de Deus, um cristão, alguém que nasceu de novo, como é que é possível? E isso é possível, irmão, porque nós somos homens, nós somos falhos. Por isso nós somos suscetíveis a isso. Eu gostaria que você pudesse abrir 1 Reis, nós vamos ler o capítulo 19. Se você puder, abra aí, por favor. Gostaria que a gente lesse para que a gente possa entender melhor o que é que aconteceu exatamente com Elias. No versículo 1 diz assim, já abriram todos? Amém? Se você não pode acompanhar também na tela. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de Jesse, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte.
Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora estão procurando matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos os cujas as bocas não o beijaram. Amém? Este é o contexto que nós encontramos de Elias. Elias, ele tinha enfrentado os profetas, matou todos os profetas à espada, mas Jezabel, ela decretou morte para Elias. E ele, com medo, ele fugiu. E durante esse período, a Bíblia relata que Deus o sustentou. Mesmo no deserto, Deus providenciou o alimento, providenciou a água. Então nós podemos ver que aqui Elias, ele estava debaixo do cuidado da mão de Deus. Mas mesmo assim, Elias entrou em crise. Mesmo assim, Elias, ele estava desanimado. Mas qual é a razão porque é que Elias enfrentou tudo isso? Muitas vezes, irmãos, talvez você tenha passado pelo mesmo questionamento. Porquê é que Deus, eu estou a passar por isto? Porquê é que a minha vida vai tão bem? Porquê é que eu não consigo ter alegria? Porquê é que eu consigo estar tão desanimado, tão triste, tão afastado muitas vezes das pessoas? Porque um dos primeiros sintomas que algo não está bem é que nós nos afastamos das pessoas, daqueles que estão à nossa volta. Você reconhece isso? No versículo 3 ele diz assim, vou voltar aqui atrás. Não, no versículo 4, ele diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá, e ele deixou o seu servo. Elias, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado do seu servo. Mas o seu desânimo era tão grande que ele queria estar sozinho. Ele não queria ter ninguém à sua volta. O grande problema, irmãos, é que quando nós não reconhecemos os sinais que estão à nossa volta.
O primeiro sinal que algo está errado na sua vida é quando você coloca as pessoas que estão mais próximas de si, as pessoas que o conhecem melhor, as pessoas que o amam, quando você começa a os afastar. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos cônjuges, nós fazemos isso com os nossos líderes, nós fazemos isso com as pessoas que nós amamos. Porquê? Porque nós não queremos demonstrar que nós estamos a passar por um momento de dificuldade. E Elias, ele fez exatamente isso. Ele diz assim ao servo, fica aqui. E ele foi. Você conhece alguém que passou por essa situação? Ou você mesmo já terá passado por essa situação? Quando nós olhamos para este texto, aqui de 1 Reis 19, quais são as lições? O que é que nós podemos aprender com este texto? O que é que ele nos diz? E a primeira coisa que nós podemos ver é que Elias estava em crise. Estava em crise profunda. A segunda coisa que nós podemos ver é que a crise de Elias não era ministerial. Não era algo que tivesse a ver com aquilo que ele fazia no dia a dia. Ele tinha acabado de viver momentos fantásticos. Fogo tinha descido do céu. Irmãos, é assim. Se algum dia eu orar e fogo descer do céu, irmãos, já ganhei o meu dia, ganhei o resto da vida. E Elias, ele tinha orado. E tinha isso acontecido. Deus estava sempre a responder. A crise de Elias não era de alguém que estava a viver o fracasso. Não era. Ele tinha derrotado os profetas, tinha matado os profetas, ele tinha restaurado novamente a fé dentro do povo. Porque naquela época, irmãos, a gente fala que nós hoje nos deixamos corromper. Bom, mas naquela época era terrível. Naquela época de tudo se fazia um ídolo. De tudo se fazia um ídolo. E os ídolos eles foram removidos e a fé no Deus Altíssimo foi restaurada. E isso só foi possível porque Elias ele agiu em fé. Elias não estava debaixo do desgaste físico. Porque a Bíblia nos relata neste texto que a refeição que ele comeu deu para ele sustentar durante 40 dias e 40 noites. Você imagina o dinheiro que nós poupávamos se a gente conseguisse comer uma refeição e que ela desse para 40 dias? Não, seria bom demais. Então ele não tinha esse problema. Deus o sustentava. Né? Elias também não tinha falta de unção, porque Deus o usou de uma forma sobrenatural. A unção, a presença, a vida de Deus estava nele. Mas, no entanto, ele estava em crise. A crise dele também não era por falta de fé. Sempre que ele orava, Deus respondia. Sempre que ele orava, Deus respondia. Você consegue imaginar isso? Você orava, orar a Deus, Deus respondia na hora. Tudo aquilo que você orava, Deus responde positivamente. Então a crise dele não tinha nada a ver com isso. Mas qual era o problema de Elias? Porque ele estava ao ponto de querer tirar a vida. Nós podemos ver uma pista que está no versículo 4, onde diz lá: tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Aquilo que nós podemos deduzir desta passagem é que Elias, ele tinha uma alta expectativa daquilo que ele fazia. Ele certamente olhava para trás e via que os seus antepassados tinham feito grandes coisas. E ele entendia que ele precisava de fazer muito mais. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso na nossa vida em diferentes áreas. E muitas vezes, por causa da alta expectativa, muitas vezes nós nos frustramos. E existe um outro problema. É que muitas vezes, irmãos, nós queremos coisas para a nossa vida que nós não sabemos se Deus quer para a nossa vida. Nós lutamos para as conquistar. Nós lutamos para as ter. Mas muitas vezes, nós nunca perguntamos: Deus, é da tua vontade que isto aconteça na minha vida.
Existem coisas na sua vida que Deus prometeu que vão acontecer e vão acontecer. Posso ouvir um amém? Porque Deus cumpre as suas promessas. Pode levar tempo, mas elas vão ser cumpridas. Mas tem coisas na nossa vida, irmãos, que Deus nunca falou. São coisas da nossa carne, são coisas dos nossos desejos. E muitas vezes, irmãos, nós nos frustramos. E essas frustrações, muitas vezes, elas nos levam a nós entrarmos numa crise de desânimo. E nós dizemos, porquê que eu não consigo? Porquê que eu não vou para a frente? E sabe uma coisa, irmãos? Muitas vezes é Deus a dizer, eu não quero que tu vás por esse caminho. Muitas vezes é Deus assim, não vou abrir essa porta. E nós insistimos, nós continuamos a bater à porta. Deus, eu quero entrar. Deus, eu quero isto. Deus, quer aquilo. Mas não é da vontade de Deus. Então nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque sempre que nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, então é promessa de Deus, então irá se cumprir. E nós não precisamos viver frustrados. Nós não precisamos ter medo de ficarmos entristecidos. A segunda fase que eu queria falar é sobre a depressão. A depressão é algo, então, que muitas vezes tem sido algo esquecido dentro da igreja. Algo que muitas vezes não se fala, patinho feio, algo que não é agradável de falar. Mas como eu disse inicialmente, só chega à fase de depressão alguém que vive um desânimo prolongado. Alguém que vive frustrado constantemente. E existem pessoas, irmãos, que elas vivem grande parte da sua vida dessa forma. Talvez elas até nem se apercebam como elas estão. Mas muitas vezes, quando nós entramos numa fase de depressão, é porque realmente já vem de trás, existem vários sintomas. Elias passou por uma fase de desânimo para a fase de depressão. Ele entrou numa crise tão profunda que ele fugiu e se isolou. No versículo 3 diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Um dos primeiros sintomas, irmãos, como eu disse anteriormente, é o isolamento. Eu não sei se você já passou por alguma situação dessas ou você conhece alguém que já passou por uma situação dessas. Eu já conheci casos em que eu cheguei ao pé dessa pessoa e disse assim, por que é que tu estás assim? Existe alguma razão? E ela me disse, não. Eu não tenho problemas de saúde, eu não tenho problemas no meu trabalho, eu não tenho problemas no meu casamento. Eu simplesmente acordei assim. E eu não sinto vontade nenhuma de estar próximo de ninguém. E é um problema, irmão, tão profundo e tão comum hoje nos nossos dias. E nós, como cristãos, irmãos, nós não podemos enfiar a cabeça na areia e simplesmente dizer que isso não existe. Existe dentro da igreja e existe fora da igreja. Agora, as pessoas lá fora, elas não sabem que existe uma solução. Mas nós sabemos que existe uma solução para isso. E essa solução chama-se Jesus Cristo. Eu gostaria de falar alguns exemplos de alguém que está num processo de depressivo ou em pré-depressão. Primeiro, isolamento. Provérbios 18:1 diz assim, quem se isola busca os interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Esta é a palavra de Deus. Um dos outros sintomas é tristeza profunda. Uma tristeza profunda. A pessoa não sabe porquê, mas ela está triste. Ela não se consegue alegrar com nada. Ela não se consegue alegrar com as conquistas que ela tem. Ela não se consegue alegrar com as vitórias que ela tem. É uma tristeza que está sobre ela. Outra evidência é cansaço físico e mental. Às vezes é só físico, às vezes é só mental, às vezes é cansaço físico e mental. Tem pessoas que, como têm um bom porte físico, elas estão bem,
estão bem de saúde, mas a sua cabeça ela não consegue funcionar como deve ser. Um outro sintoma é incapacidade para dormir. Tem pessoas, irmãos, que elas não conseguem dormir uma noite inteira. Hoje tem muitas pessoas, irmãos, que elas têm que recorrer à medicação para dormir. E mesmo assim, às vezes elas têm dificuldades. Um outro sintoma, irritabilidade. Tudo irrita ela. Tudo que acontece à sua volta tira a sua paciência. Isto são sintomas de depressão ou de alguém que está num período, numa fase de pré-depressão. Ao contrário daquilo que nós aprendemos, nem toda a depressão era do foro espiritual. Tem depressões que têm de origem física. Muitas vezes são alguns desajustes hormonais. Às vezes tem a ver com alguma doença que a pessoa tem e ela nem sabe que a tem. Eu conheci a história, por exemplo, de uma irmã que ela tinha um problema na cabeça. E por causa desse problema na cabeça, que ela não sabia que tinha, ela estava sempre mal-humorada, ela não conseguia dormir, ela não conseguia se alegrar com nada. E era alguém que buscava a Deus, era alguém que estava na presença de Deus, mas aquela situação levava com que ela estivesse deprimida todo o tempo. E ela não sabia porquê. E era por causa de uma doença. E nós precisamos de entender que existe depressão, que ela é provocada por algo espiritual, portas abertas na vida da pessoa, e realmente pode ser isso, mas grande maioria hoje dos casos de depressão que nós encontramos têm a ver com problemas físicos. Não tem a ver com problemas espirituais. Querem ver um caso de depressão que normalmente acontece e que não tem nada a ver com questões espirituais? As mulheres. Quando elas dão à luz, o que é que acontece? Grande parte das mulheres, elas têm uma depressão pós-parto. O que é uma depressão pós-parto? É o corpo da mulher que está a se ajustar novamente ao que era anteriormente. É os hormônios, é um ajuste. E existem mulheres, irmãos, que a depressão pós-parto é tão profunda que muitas elas não conseguem cuidar, inclusive, dos seus próprios filhos. Elas têm que recorrer à ajuda, muitas vezes ajuda médica ou através de família. É uma depressão que não tem nada a ver com o espiritual. Você pode ir lá, orar, pôr o dedo na cara dela, orar, expulsar, não vai sair, irmão. Porque não tem a ver com o espiritual, mas tem a ver com o físico. Toda a depressão, irmão, precisa ser ajudada. Se você conhece alguém, ou se você está numa situação em que você reconhece que está a passar por uma depressão, você precisa de pedir ajuda. E, irmãos, nós muitas vezes pensamos que nós somos muito fortes, que damos conta de cuidar de nós mesmos, mas, irmãos, eu posso lhes garantir que você não é tão forte assim. E que você precisa de ajuda. Para isso existem os médicos. Se você precisa de ser curado de uma depressão que tenha a ver com a área física, consulte o médico. Ele será a pessoa melhor para o indicar qual a melhor solução. Mas se você sabe, ou se você se percebe que há algo na parte espiritual, você também pode recorrer a alguém, a um pastor, a alguém que trabalha nessa área, para que você possa pedir ajuda. O que você não pode ficar é simplesmente sem fazer nada. Porque se você não fizer nada hoje, amanhã pode ser tarde. Para aquele jovem, por acaso, não foi bem sucedido. Mas aquele jovem podia ter morrido. Não é caso único, irmãos. Há uns 3, 4 meses atrás, eu estava no hospital e uma outra jovem aqui da escola estava lá, também tinha tentado cometer suicídio. Esse é um problema, irmãos, tão real na nossa vida, que você pode ter alguém dentro da sua casa e você não se apercebe. Porque as pessoas que sofrem de depressão, elas não têm a tendência para mostrar esses sinais. Você precisa de orar muito, somente se você tem filhos, independentemente da idade que eles têm, se sejam pequenos, sejam adultos ou sejam jovens, você precisa de orar a Deus pedindo sabedoria,
pedindo revelação para que Deus lhe possa mostrar. É um assunto sério, irmão. Por último, suicídio. Quando o desânimo e a depressão não são tratadas, podem levar ao suicídio, ao desejo de morrer. Mas quem é que quer tirar a sua vida? Muitas pessoas. Quais são os sintomas? Todos aqueles que enumerei para a depressão, mas de uma forma ainda mais profunda. Normalmente nesta fase, a pessoa ela já não consegue esconder. Normalmente quando alguém já está, irmãos, nesta fase, ela já está a automutilar, ou simplesmente ela deixa de comer, porque o objetivo de vida dela é morrer. A vida deixou de se fazer sentido para ela. O segundo, sensação que não tivemos presentes. Ninguém vai sentir a nossa falta. Esse é o segundo sintoma. A pessoa ela sente que ela não vale nada aqui. Que as pessoas que estão à volta dela não se importam se ela partir. É o sentimento de vazio. De falta de valor. Por último, começa a procurar formas de colocar fim à vida. E este é o grande dilema de quem se quer suicidar. Irmãos, quem quer se suicidar, o objetivo dela não é tentar e chamar a atenção. O objetivo dela é mesmo tentar e morrer. Porque ela quer acabar com o sofrimento. Ela quer acabar com aquela dor. Se você falar com alguém que sofreu desse problema ou que está a sofrer desse problema, essas pessoas elas têm uma dor que elas não conseguem medir. Elas não conseguem medir. E Elias, irmãos, ele desejou a morte. Talvez ele estivesse nesse grau naquele momento. Mas ele era um filho de Deus. Ele era alguém que conhecia a Deus. Era alguém que servia a Deus. Mas mesmo assim, ele vivia este problema. Mas qual é a solução? Para que a gente possa nos livrar do desânimo, da depressão e de tendências suicidas. Qual é a solução? Primeiro, precisamos pedir ajuda. Ninguém sai de um problema deste sozinho. Ninguém. Se você pensa que você sabe lidar ou se vai conseguir lidar com essa situação, você não vai conseguir. Seja para si, seja para um familiar, você precisa pedir ajuda. Segundo, vir-se para Deus e para a palavra. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Mas para isso nós nos precisamos virar para Deus. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Colocar Deus na equação, irmãos. É a única solução que eu vejo. É a única solução que eu conheço através da palavra de Deus. E eu quero terminar com 3 versículos. Salmo 124, 8 diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que nos dá o socorro. Salmo 34, 4 diz assim: buscai o Senhor e Ele me respondeu. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. É Ele que é capaz de livrar de todos os temores. É Ele que é capaz de você trazer cura. É Ele que é capaz de trazer a alegria novamente na sua vida. E por último, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Esta é a palavra de Deus para nós hoje, irmãos. Talvez você possa pensar, mas felizmente eu não estou a passar por nenhuma situação dessas. Dê graças a Deus. Mas vigie. Porque todos nós, como Elias, como Jó, nós estamos sujeitos a isso também. Eu espero que você hoje tenha entendido um pouco mais sobre a importância do desânimo, sobre a importância da depressão. Porque, irmãos, no fim, a Bíblia nos ensina que, João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para nos dar vida, vida com abundância. O desejo de Deus é que você tenha vida com abundância. O desejo de Deus é que você possa desfrutar da sua presença diariamente.
Mas para isso, irmãos, nós temos de ter a humildade de reconhecer que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ter a humildade de nos rendermos aos pés de Cristo. Amém? Você pode curvar a sua cabeça.